Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Agradeço imensamente a você que me acompanha sempre através da televisão, das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, um programa especialíssimo. Com imensa satisfação, eu estou recebendo meus colegas integrantes do ADV Especial, Dr. Márcio Espímpolo e Dr. Luiz Felipe. Ambos são meus colegas advogados, sendo o Dr. Márcio Espímpolo especialista em direito condominial e o Dr. Luiz Felipe Arcângelo é especialista em direito imobiliário. Para nossa honra, ambos integram o quadro aqui do ADV Jus, o ADV Especial. Que alegria! A nossa pauta de hoje: direito condominial e direito imobiliário, nuances e aplicação prática. Você já viu que o ADV Jus hoje é mais que especial. Então fique aqui, o ADV Jus está no ar. Dr. Márcio Espímpolo, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no ADV Jus. E a gente renova sempre a satisfação de te receber. O prazer é todo meu de estar aqui, é uma honra novamente estar aqui fazendo parte desse quadro tão especial do programa. Certo. Muito obrigado, doutor. Doutor Luiz Felipe, obrigado pela presença conosco hoje aqui no ADV Jus, né? Muito obrigado, doutor Marco, por mais esse convite. Tá certo. Doutor, a gente hoje aqui vai falar dessas duas matérias que praticamente aí elas andam junto, né? E eu começo perguntando primeiro para o doutor Márcio. O direito condominial é um ramo do direito que tem uma demanda crescente, doutor Márcio, em favor da advocacia, mas exige também uma certa especialidade. Estou correto? Bastante especialidade. Não é fácil esse ramo do direito, né? Aparentemente, falando em condomínio, condomínio é tranquilo. Sim. Não é, né? A legislação é bastante enxuta, principalmente no novo Código Civil, né? Que derrubou praticamente a lei de 1964, mas há necessidade muito, justamente por não ter uma legislação ampla, de você estudar bastante, de você estar bastante em contato com os condomínios, com as mudanças, com as jurisprudências, com os entendimentos, doutrinas. Quem pretende seguir esse caminho aí realmente é bastante árduo também. Tem que ter dedicação em tudo, né? Bastante. É isso mesmo. Doutor Luiz Felipe, agora o direito imobiliário também não fica atrás, né? Precisa ter aquele conhecimento ali da legislação vigente, mas também é um ramo do direito que oferece bastante oportunidade de trabalho. Da mesma forma, também exige que o profissional tenha ali uma certa qualificação, né? Com certeza, doutor Marco. Eu entendo que sim, porque o advogado que trabalha nessa área, ele vai trabalhar tanto com o locatário, né? Que o locatário ele precisa muitas vezes de um advogado, né? Para acompanhar ele no contrato de locação, na vistoria e etc, né? E principalmente se o advogado resolver atuar nessa área, ele vai precisar se especializar, porque ele vai ter um nicho de mercado muito bom junto às imobiliárias e administradoras de imóveis. E para ele atuar junto a essas imobiliárias, ele vai ter que ter muito conhecimento, né? Porque ele vai ser demandado o tempo todo de particularidades de contrato, de treinamento de equipe de locação, vistoria. Então ele realmente tem que se dedicar e fazer uma pós, uma especialização para ele poder atuar junto a essa... Quanto mais preparado, melhor, né, doutor? É isso aí. É isso mesmo. Doutor Márcio, agora quando o advogado é especialista, por exemplo, em direito condominial, ele é contratado ali por um condomínio, que na verdade é uma pessoa jurídica, né? Mas ele sabe que terá várias cabeças ali para ele tratar, né? Como é possível, doutor, concatenar, né, esse entendimento? Às vezes um condomínio ali que tem, além do síndico, outras cabeças lá, pensantes que às vezes participam das reuniões. É um desafio. Sim. Na verdade, o advogado ele tem que ter um pouquinho de coach também, né? Para ele poder lidar com a situação do síndico, o corpo diretivo. Quando o corpo diretivo é bastante atuante, isso também, para nós que militamos nessa área já há algum tempo,
isso é bom, Certo. porque você faz uma gestão compartilhada, né? Você ajuda, você assessora o síndico, o conselho fiscal, o subsíndico, e é bastante importante. E nas assembleias você tem a possibilidade ali de ajudar os condôminos a se entenderem também e a própria pauta da assembleia caminhar mais suavemente, né? Tá certo. O doutor Márcio, uma coisa que a gente observa sempre nas reuniões, é como o senhor falou, tem que ter o coach, né? Quer dizer, aquela parcimônia, aquele jogo de cintura, não é isso? É por aí. É por aí mesmo. A gente precisa estar bem preparado, né? Para poder ajudar os condôminos ali a se darem bem dentro daquele ambiente, né? Que todos vão conviver ali por muito tempo, né? Então, doutor Luiz Felipe Arcângelo, agora, quando se fala em direito imobiliário, a pessoa leiga, a primeira coisa que vem na cabeça dela, a ação de despejo, né? Uma coisa assim bem, que está bem presente aí no pensamento da grande maioria dos mortais que vê falar a respeito desse assunto, né? Agora, eu te pergunto, o senhor acredita que a inibição dessa possibilidade, né, de uma ação de despejo, ela começa com a elaboração de um contrato de locação bem feito? Sim, doutor. Eu entendo que o contrato tem que ser elaborado por um profissional especializado para que não haja problema no futuro. Por exemplo, pegou uma assinatura do fiador, não pegou a assinatura do cônjuge, não pegou a assinatura das testemunhas. Então, eu penso que sim, que realmente o contrato tem que ser elaborado por um profissional para que amanhã não haja um problema, não dê uma nulidade e não tenha problema se realmente precisar de entrar com uma ação de despejo e que não aconteça nenhum problema nesse sentido. Na eventualidade de uma ação de despejo, evidentemente que vão ser observadas se constam ali todas aquelas cláusulas necessárias para que aquele pedido ele seja procedente, né, doutor? Já pensou em ingressar lá com um pedido de despejo num contrato que não tem a previsibilidade lá das testemunhas, ou mesmo lá não tem o foro de eleição, em qual foro que vai entrar, não é isso, doutor? Exatamente, perfeito, doutor, muito bem observado. E realmente, né, no futuro aí você entra com uma ação de despejo e você não observou direito as cláusulas do contrato e você acha que está garantido por um fiador ou até mesmo por um outro tipo de garantia, e na hora que você vê não tem nada, né? Então, não é bem daquele jeito. Não é bem daquele jeito. Todo cuidado é pouco, né, doutor? Exatamente. Olha, meus amigos, um momento importante aqui comigo hoje no ADV Jus. Nós vamos curtir agora o ADV Especial. Veja. Olá, amigos do ADV Jus. Recolhi a taxa de passaporte. Devo recebê-lo brevemente. Só que não. Recentemente, a Polícia Federal suspendeu, por prazo indeterminado, a emissão de passaportes e justificou, argumentando a não previsão de recursos para a confecção desse documento essencial para a vida de muitas pessoas. Em nossa última participação aqui no ADV Especial, tratamos de imposto, que é uma espécie de tributos, e, diante da situação caótica que impede a emissão de passaportes, aproveitamos a oportunidade para explicar o que é taxa. Sempre é bom esclarecer que, diferentemente do imposto, a taxa é um tributo contraprestacional de serviços públicos e de benefícios feitos, postos à disposição e custeados pelo Estado, em favor de quem paga, ou seja, o contribuinte. É cobrada pela prestação de serviços públicos. O valor da taxa é calculado com base no custo do serviço prestado pelo Estado em favor do contribuinte. O passaporte é emitido mediante pagamento de taxa de confecção, ou seja, não depende de previsão orçamentária, pois o pagamento é adiantado e diretamente vinculado à prestação de serviço. Portanto, não é justificável a ausência de recursos para emissão de passaportes, pois o tributo foi pago e deve ter a destinação específica, ou seja, o repasse do Tesouro para o custeio da emissão de passaporte deve ser direto. Não objetivando ser redundante, entendemos que é bom frisar que a atual situação é inaceitável e escancara a desorganização orçamentária do país, pois se o tributo em questão não for destinado para o fim específico, é porque a União incorreu em desvio de finalidade. Orientamos que a pessoa afetada por essa medida excepcional, que impossibilita a emissão de passaporte, procure seu advogado de confiança para que o mesmo intente medida judicial visando evitar amenizar prejuízos que possam ser causados pela falta do documento. Hoje ficamos por aqui. Em breve voltaremos com mais temas relevantes. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, doutor.
Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, você sabe, aqui é rapidinho, voltamos já já, aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Meus amigos, eu convido vocês a estarem comigo na sede da advocacia aqui de Ribeirão Preto, no dia 3 de agosto, quinta-feira, para juntos debatermos a importância da postura do advogado perante a mídia. Vamos propor a maneira mais adequada de comportamento do advogado perante os microfones e câmeras, em entrevistas para TV, rádios, jornais, internet e muito mais, inclusive com dinâmica. Venha nos prestigiar, eu aguardo vocês! Ok, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meus colegas advogados, integrantes do ADV Especial, Dr. Márcio Espímpolo, especialista em Direito Condominial, e o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, especialista em Direito Imobiliário. A nossa pauta de hoje é justamente neste viés aí, ó. Direito Condominial e Direito Imobiliário, nuances e aplicação prática. Dr. Márcio, para o condomínio, existem aí um binômio, né? Duas coisas, auditoria preventiva e fundo de reserva. Qual a relevância, doutor? É um fator hoje complicador para alguns condomínios que, infelizmente, por conta da crise, não conseguem poupar o dinheiro necessário e até mesmo obrigatório, porque a maioria das convenções dos condomínios determinam que o condomínio ele tem que reservar ali um percentual para que ele possa ter, numa emergência, usar numa emergência, às vezes 5%, às vezes 10% da arrecadação ordinária do condomínio, né? E às vezes o condomínio não faz isso e se vê numa emergência e não tem esse dinheiro para fazer. Tem que chamar uma assembleia extraordinária. Então isso não é legal, né? Você fazer e reflete na falta de planejamento do próprio condomínio, né? Da administração. Quanto à auditoria, a auditoria hoje ela é muito importante, porque nós estamos vendo aí, e até reflexo do país, né? De uma crise de confiança, corrupção, uma crise institucional, né? Até, né, doutor? Muito grande, né? E aí é muito bom que você tenha um terceiro fazendo uma auditoria do trabalho do síndico, da própria administradora, para ver se está tudo bem. A gente costuma dizer que o custo é muito baixo em relação ao benefício que traz. Então é importante que o condomínio passe a ver a auditoria com bons olhos, uma auditoria independente, né, que não seja dentro da própria administradora. Né? Então uma auditoria é bastante importante hoje. Doutor Luiz Felipe, agora dentro do direito imobiliário, às vezes tem aquele locador que ele tem um imóvel à disposição para fazer a locação, mas ele tem com ele aquele pensamento, eu acho que eu vou talvez precisar desse imóvel, não tenho certeza ainda, mas eu vou locá-lo, mas provavelmente eu vou precisar ter ele de volta com uma certa brevidade, né? Qual tipo de contrato que ele pode retomar esse imóvel mais rápido? Olha, na verdade é o seguinte, doutor Marco. O locador do imóvel, o contrato residencial ele tem que ser feito no mínimo por 30 meses. Então, para o locador do imóvel, para ele fazer um contrato para poder retomar com maior brevidade, aí o contrato é complicado, porque durante a vigência do contrato, o locador ele não pode pedir esse imóvel, entendeu? Então, se o locatário entrar na linha aí e pagar os aluguéis do jeito que tem que ser pago, em dia, as obrigações acessórias e tal, realmente esse locador vai ter problema para retomar esse imóvel com maior brevidade, né? A não ser que esse locatário fique inadimplente, né? Sim. Daí, e tem alguma das hipóteses para ele poder... Doutor, agora voltamos para o condomínio, né? Olha só que assunto tênue, né?
como administrar, até o senhor já falou um pouquinho, a gente está sendo um pouquinho até redundante, mas é de propósito, né? Mas como administrar conflito de condomínio? Talvez esse seja o maior problema dentro de um condomínio, né? Os conflitos, são inúmeros conflitos dentro do condomínio. Por isso nós falamos aí que o síndico ele tem que estar bem preparado, né? Tem que ser bem capacitado para isso. Hoje em dia também existem empresas e até advogados, até colegas que fazem mediação. E é muito importante que se tenha profissionais para fazer essas mediações, né? Porque às vezes o síndico não quer colocar a mão no problema e pode ser que ele seja obrigado a fazer alguma intervenção para ajudar aquele problema que talvez esteja ainda em fase embrionária a se alastrar. Enfim, então é necessário também que tenha uma boa assessoria jurídica, por isso daí a preparação também dos advogados, a boa preparação para poder instruir. Não acaba ficando bem mais caro, né? Sem dúvida. É isso mesmo. Mais um ADV especial aqui no ADV Jus. Confira. Olá, tudo bem? Sou o professor Guilherme, advogado, professor em conciliação, mediação e negociação e atuo também na formação e treinamento de conciliadores, mediadores e ando também treinando advogados, representantes, prepostos, negociadores para atuar no ambiente jurídico em todo o território nacional. Hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre a mediação e sua adequação, um tema muito importante. Dentro disso, vale esclarecer que a mediação ela não é um mecanismo instituído para desafogar o Poder Judiciário, embora essa seja uma consequência muitas vezes da sua aplicação. A mediação ela é estruturada com base em princípios e pilares que deixam muito claro ela ser um instituto voltado efetivamente para a solução de conflitos. Princípios esses, por exemplo, como da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade, princípio da boa-fé e também da decisão informada. O Código de Processo Civil, ele privilegiou a mediação e tem sido cada vez mais estimulada pelo Poder Judiciário. Então ela é pensada como um instrumento de solução de controvérsias. Ela vem para contribuir com o movimento de aumento do acesso à justiça. E com ela é aberto mais uma porta, mais uma opção de acesso à justiça, tanto para as partes e principalmente para os advogados, que ganham com isso mais um espaço de solução dos seus conflitos e também mais um espaço para solucionar as questões dos seus clientes. Então, explorar essas opções é um desafio, ao menos nesse momento, já que a formação dos profissionais do direito, em regra, privilegia mais a via do litígio do que a via do consenso. E a experiência que tenho tido em treinamentos para advogados, empresas, executivos, tem mostrado ganhos financeiros e também ganhos de satisfação dos clientes e dos envolvidos nesses mecanismos de solução. Como eu comentei com vocês, a mediação ela vem como mais uma opção, sendo que a gente precisa identificar qual é o melhor mecanismo de solução de acordo com as características individuais de cada caso. Apesar de, em muitos casos, ser um caminho extremamente adequado, a gente precisa cuidar para que ela não seja tida como uma fórmula mágica. E se a gente encarar ela como uma fórmula mágica, a gente corre sérios riscos. E isso vale tanto para as questões práticas quanto teóricas com relação à mediação. Vale também dizer que quando a gente aprofunda os estudos no tema, a gente começa a enxergar ele de forma diferente. Eu estou à disposição para te ajudar nesse sentido. Vale observar também que alguns elementos como a relação entre as partes, quais são os vínculos entre elas, quais as consequências, e não só as consequências econômicas, mas também os desgastes, o tempo, a satisfação, o controle sobre o procedimento e os controles sobre os resultados fazem todo sentido quando a gente avalia isso, seja para pessoas físicas ou jurídicas. Eu estou à sua disposição nas redes sociais, principalmente na minha página do Facebook. Acesse lá, Professor Guilherme Bertipaglia, e entre em contato. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até breve. Ok, muito obrigado. Olha, você sabe o que vai acontecer no universo jurídico nesta semana? Então confira a nossa agenda jurídica e fique por dentro. Acontece no dia 5 de julho, quarta-feira, às 19h30, na casa do advogado aqui de Ribeirão Preto, a palestra Haverá trabalhadores rurais para se aposentar no futuro? A expositora será a doutora Jane Lúcia Birwanger.
Já no dia 8 de julho, sábado, a partir das 20 horas, acontece o arraiá da OAB de Sertãozinho. O evento terá comidas e bebidas típicas, barracas, bingo e muito mais. A entrada é gratuita. Maiores informações na Casa do Advogado de Sertãozinho. Prestigiem! Mais um intervalinho, rapidinho. Voltamos já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Meus amigos, eu convido vocês a estarem comigo na sede da advocacia aqui de Ribeirão Preto, no dia 3 de agosto, quinta-feira, para juntos debatermos a importância da postura do advogado perante a mídia. Vamos propor a maneira mais adequada de comportamento do advogado perante os microfones e câmeras, em entrevistas para TV, rádios, jornais, internet e muito mais, inclusive com dinâmica. Venha nos prestigiar, eu aguardo vocês! Estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meus colegas advogados, Dr. Márcio Espímpolo, que é especialista em direito condominial, e o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, que é da área do direito imobiliário. Como vocês sabem, eles integram o quadro ADV Especial conosco, para nossa alegria aqui dentro do ADVJus. E eu quero, nesse instante, abrir um parênteses aqui em favor do Dr. Márcio, que quer fazer uma pergunta para o Dr. Luiz Felipe. Dr. Márcio. São tantas perguntas em direito imobiliário, condominial, né? Mas me surgiu uma questão aqui que estou certo que o Dr. Luiz Felipe vai poder nos ajudar. Em relação às obrigações condominiais, né? Nós sabemos que a lei de locação ela traz ali já alguns artigos dizendo o que é de obrigação do proprietário, locador, e o que é de obrigação do inquilino, locatário, né? Então eu queria saber do Dr. Luiz Felipe como é que ele costuma agir, né? Se ele costuma orientar os clientes dele a inserir esses artigos, essas cláusulas, esses direitos e obrigações aí dentro do seu contrato de locação. Sim, doutor Márcio, por sinal é uma excelente pergunta. A gente costuma constar assim nos nossos contratos de locação que a gente tem feito, as obrigações de cada um, de locador e locatário, porque mesmo que a lei do inquilinato ela fale, por exemplo, que o IPTU é uma obrigação do locador, desde que esteja previsto contratualmente que o locatário vai fazer o pagamento desse IPTU, daí não há problema. E tem a questão do condomínio também, né? Porque a gente logicamente consta, o Dr. Márcio que atua muito nessa área condominial, a gente consta no contrato de locação que a obrigação do pagamento do condomínio, o locatário tem essa obrigação de estar fazendo essa quitação, mas é muito importante que haja por parte das imobiliárias, das administradoras de imóveis, um controle do pagamento desses condomínios, porque como o Dr. Márcio sabe, quem vai acabar pagando o pato nisso é o proprietário do imóvel, porque no fim, na hora que a administradora, né, do condomínio for atrás aí dessa inadimplência condominial, ela vai entrar com uma ação contra o proprietário do imóvel, não contra um locatário. Então é muito importante sim que conste todas essas obrigações dentro do contrato de locação. Certo. E da mesma forma, agora eu quero passar a bola de novo ali para o Dr. Luiz Felipe Arcângelo, para que ele faça uma pergunta para o Dr. Márcio, que é o especialista em condomínio. Dr. Márcio, a minha pergunta é a seguinte: como que procede aquele locatário que chega no final do contrato de locação, ele percebe que vinha pagando fundo de reserva, fundo trabalhista, que não era uma obrigação dele? Como tem feita essa negociação entre eles para que haja uma resolução do problema? Percebi que o senhor me devolveu aí a pergunta que eu fiz, né? Na verdade, se o contrato de locação, né, foi muito bem feito, onde ali se estipulou as obrigações do locador e do locatário, nós já sabemos que o locatário, ele pagando verbas ou taxas ali indevidas, ele deverá ser reembolsado no final do contrato. Então, por exemplo, fundo de reserva. Se esse fundo de reserva não foi usado para despesa ordinária, se foi usado para pintura do prédio, alguma outra coisa, então ele tem que ser reembolsado desse valor. Fundo de obras, que é para melhoria
do condomínio, do prédio, ele também tem que ser reembolsado por esses valores. Fundo trabalhista, só que às vezes tem alguma questão, porque pode ser que tenha acontecido o problema durante a estada dele ali no condomínio. Agora, se não teve problema nenhum de ter que usar esse fundo trabalhista, ele também tem o percentual dele de direito de resgate disso, de ser reembolsado, sim. Tá certo. Olha, nós chegamos no finalzinho do nosso ADV Jus interativo de hoje, onde honrosamente eu recebi a presença dos meus colegas do ADV Especial, o Dr. Luiz Felipe Arcângelo e o Dr. Márcio Espimpo. Dr. Luiz Felipe, muito obrigado por participar comigo aqui do ADV Jus. Muito obrigado, Dr. Marco. É sempre uma alegria. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo brilhantismo da condução dos trabalhos. E dizer que foi uma honra também participar ao lado do competente aqui, meu amigo, Dr. Márcio Espimpo. Verdade. Dr. Márcio Espimpo, ratifico, reitero meus agradecimentos, uma satisfação sempre em te encontrar. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer mais uma vez essa deferência, né? E principalmente nesse dia especial aqui com o Dr. Luiz Felipe, que também é um grande amigo, além de um grande profissional e grande colega. Agradeço muito o convite. Grande pessoa. É isso mesmo, estamos realmente aqui entre amigos. Olha, eu quero que você assista novamente esse programa, eu recomendo, com o Dr. Márcio, com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo. É só você acessar o nosso site, o nosso endereço você sabe, é advjus.net, né? www.advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjus.net. Fico por aqui. Certeza voltarei breve com um programa inédito. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.